Para entender sobre planejamento tributário, é importante conhecer bem alguns conceitos relacionados ao tema, como tributos, regimes tributários, receitas e despesas, fluxo de caixa e faturamento. Quer saber mais sobre esses conceitos? Então, continue assistindo. Conceitos relacionados ao planejamento tributário. Tributo é o pagamento obrigatório de determinado valor feito pelo contribuinte em relação a um fato gerador. Por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido, ou CSLL, um tributo destinado ao financiamento da Seguridade Social. O tributo é instituído por lei e não representa uma punição, como é o caso de uma multa ou sanção. Existem várias espécies de tributos, que são classificadas como impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Esses tributos podem ser instituídos pelas esferas federal, estadual e municipal. Então, quando falamos em planejamento tributário, estamos nos referindo à prática de conhecer e estudar quais são as opções mais vantajosas para exercer uma atividade econômica do ponto de vista tributário. Dessa forma, o empreendedor visualiza o caminho que terá menor ônus fiscal sobre as operações da empresa ou os produtos, aproveitando melhor seus recursos. Mas quais opções tributárias seriam essas? Essas opções envolvem os regimes tributários, e cada um deles irá reger a forma de tributação da pessoa jurídica, ou seja, da empresa. Os principais regimes tributários são Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. O regime do Simples Nacional tem o objetivo de conceder um tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte. O lucro presumido é uma forma simplificada de apuração, em que a tributação recai sobre uma margem pré-fixada de acordo com a atividade comercial. Já o lucro real é mais adotado por médios e grandes contribuintes e calcula os tributos sobre o lucro efetivamente auferido. Analisando superficialmente, podemos cair no erro conceitual de acreditar que o Simples Nacional é o regime que proporciona maior economia fiscal, mas não é bem assim. É fundamental analisar a situação da empresa e fazer cálculos específicos para se ter uma resposta adequada. Em cada um desses regimes, incidem diferentes tributos de acordo com a atividade realizada, a faixa de faturamento de cada negócio ou o lucro auferido. Podemos citar como exemplos de tributos IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, CPP, ICMS e ISS. São muitas siglas para lembrar, não é mesmo? É justamente por isso que, segundo o artigo 1179 da Lei nº 10.406 de 2002, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mantendo o registro dos fatos ocorridos na empresa para controlar seu patrimônio e gerenciar o negócio de forma apropriada. Dessa forma, o contador, como profissional dessa área, pode e deve te apoiar no processo de planejamento tributário de sua empresa. Se você conhecer bem seus direitos e deveres em relação às questões tributárias, poderá direcionar melhor seus recursos por meio de um planejamento adequado. Além disso, é importante estar atento a todas as informações que você pode extrair das áreas administrativa e contábil do seu negócio. É a partir delas que as decisões são tomadas. Toda organização, seja micro, pequena, média ou grande, deve ter relatórios que informem e atualizem o empresário sobre o que acontece em números dentro da empresa. Principalmente informações sobre entradas e saídas de capital, que devem ser atualizadas diariamente. Assim, você sabe exatamente de onde vem o capital que entra na empresa e a que se destinam os recursos que saem dela. Além disso, é possível diagnosticar o quanto de lucro esse negócio gera ou é capaz de gerar por mês, trimestre ou ano. E ainda, verificar se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, subtraindo-se os gastos do valor das receitas. Quando o assunto é receita, existem algumas diferenças entre receita bruta e receita líquida. Receita bruta, também conhecida como faturamento,
é a soma de todas as vendas de produtos e serviços que a empresa realiza em determinado período. Receita líquida é a receita bruta menos as deduções incidentes sobre ela, como tributos e abatimentos. Ainda no tópico sobre gastos, podemos destacar também a diferença entre os conceitos de custos e despesas. Custos são todos os gastos que a empresa realiza e que estão relacionados à produção de um bem ou serviço, como mão de obra direta e matéria-prima, por exemplo. Despesas são todos os gastos necessários para o suporte das atividades administrativas, como energia, publicidade e aluguel. Outro conceito importante para compreender o planejamento tributário é o fluxo de caixa. Essa ferramenta é utilizada pelas empresas para realizar a organização dos pagamentos e dos recebimentos financeiros e fornece dados preciosos sobre a condição do negócio. O fluxo de caixa pode ser realizado com base em softwares de controle gerencial ou até mesmo em planilhas eletrônicas. A partir dessa ferramenta, é possível fazer projeções, cálculos, organização de pagamentos, previsão de recebimentos e margens de erros e montagem de cenários. Então, uma dica é: separe as contas de forma clara o suficiente para que se possa localizar rapidamente as entradas e as saídas e identificar os pontos críticos. Uma curiosidade que tem origem também nas informações extraídas das receitas e das despesas é que em qualquer tipo de empresa deve existir a precaução contra fraudes. Quando as informações de entrada ou saída estão corretas, fica mais fácil rastrear os locais mais vulneráveis e as tarefas com maior risco de erros numéricos. Os controles sobre os dados são mais rígidos e isso diminui a probabilidade de desvios. Quando os registros e os relatórios contábeis são elaborados com informações que não refletem a realidade do negócio, podem provocar prejuízos a terceiros, resultando em processos e condenação aos responsáveis. Caso ocorra qualquer tipo de ação ou omissão por parte do contribuinte, com o objetivo de evitar, reduzir ou retardar o cumprimento da obrigação fiscal, ocorrerá a evasão fiscal, que é uma modalidade ilícita de economia tributária. Infelizmente, fraudes contra o fisco são comuns, sejam elas planejadas, sejam por meio de descuido e falta de informação. Quando são identificadas, abalam a estrutura da empresa e colocam em dúvida a credibilidade da marca e de sua gestão. Além da fraude, a sonegação, a simulação e o conluio também são considerados práticas evasivas. Por isso, é importante que os controles internos registrem todas as operações da empresa, refletindo a realidade de recebimentos, pagamentos, créditos, operações bancárias, estoques, entre outras informações relevantes. Então, fique atento! Quanto mais você compreender sobre os conceitos relacionados ao planejamento tributário e tiver um bom gestor contábil ao seu lado, melhor será o desempenho da sua empresa. Eu fico por aqui e até a próxima!